e compartilhar a tela. Aqui para nossa sessão, acho que nós já passamos da 10ª, viu, gente? E passamos também agora do deserto, né, do planejamento. O nosso Carrabide está quase pronto. Só falta mesmo passar limpo algumas informações que a gente já tem. E hoje nós vamos então fazer esse momento de sentar na beira da fogueira e conversar e ver um pouco. A gente já fez uma reflexão de como que foi o deserto na travessia, se encontrou lá no oásis, e agora a gente está na beira da floresta, né, que é a fase do fazer. E na floresta tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, que é como que a gente atravessa uma floresta? E queria ouvir um pouco algumas ideias. Umas 2 ou 3 vozes assim do que a gente encontra numa floresta, estratégias, perigos. Eu andei outro dia, andamos, né? Não, Valérie não foi, não. Andei outro dia no mato com um guia e ele vai com uma foice. Ele vai abrindo a picada. Eu falei assim, mas já está aberta a picada, para que você fica batendo isso? Ele disse que no mato é muito importante que você tenha uma foice e que o barulho da foice cortando espanta também aranha, cobra, esses bichos. Interessante. Então temos que ter uma boa arma, né? Foice. Eu acho engraçado que que eu aprendi a andar com um chocalho para as cobras não nos picarem. Então é um alerta, né? Um chocalhinho assim que a gente vai andando, fazendo barulhinho para não ser atacado por animais, para eles já ouvirem a nossa presença, né? E ser do chocalho. Que arra. Avisar que estamos chegando. Eu acho que estudar um pouco sobre, né? Porque além da proteção do bicho que está ali no seu habitat natural, a gente tem que contar com errar o caminho, né? Porque a floresta não tem um caminho. Você vai com a foice, mas não sabe para onde. Mas se você se perder e ficar muito tempo lá, você tem que saber como se alimentar, como dormir, como se aquecer. Então, estudar um pouco sobre a natureza, num contexto geral, né, da vida selvagem, é uma preparação também. Posso falar também, Renato? Pode. Então tá bom. Eu prefiro entrar não só numa floresta, mas em qualquer lugar desconhecido, com os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos, a boca bem aberta, as mãos bem abertas, apalpando, vendo, mexendo, observando, tudo, e marcando na minha cabeça, né? Crescendo nessa observação. Legal, gratidão. A Jussara, sim. Assim, eu nasci numa floresta e eu andei muito em florestas, né? E a ideia é isso de estratégias de sobrevivência, direção. Ela não mostra um caminho, mas você precisa saber para onde você quer ir, né? Tem que ter uma direção, se é um rio que você vai encontrar, ou atravessar para pegar a estrada. E acho muito importante, então, ter uma direção, uma estratégia para se manter ali. Eu, por exemplo, eu ainda moro perto do mato. Quando eu vejo uma árvore que eu nunca vi, mas que os passarinhos comem o fruto, eu como também.
Eu prefiro o fruto que o passarinho picou, porque eu sei que ele não está envenenado e que ele é doce. E coisas assim, né? E outra coisa, assim, bota, você tem que estar vestido, protegido, né? Eu não vou entrar numa floresta vestido para praia, né? Tem que estar vestido para estar numa floresta. Então, quer dizer, eu ponho bota, calça comprida, manga comprida. Eu não sei se eu ando de facão, gente, vocês vão me ver. Mas, enfim, eu acho que é isso. Direção, estratégia, e isso que a Eliane falou é importantíssimo. A gente tem que estar muito atento. Faz de conta que a gente é como é que é aquele cara que é detetive muito famoso, que é amigo do Watson? Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Tudo está dando uma informação, sabe? Legal. Gratidão, Jussara. O Wander levantou a mão também. Bem-vindo, Tupã. E vamos só ouvir o Wander para passar para frente. Eu, desde criança, eu fazia trilhas escondidos. A minha cidade tinha uma pedreira muito grande, bem do lado, lá no fundo do quintal. Então, tem muita história. E uma das coisas que eu aprendi um canivetinho desse aqui, sempre à mão. E o mais importante, água. Água. Perfeito. Verdade. Legal, pessoal. Olha, eu preparei aqui para gente. Vocês estão vendo minha tela, né? A roda aqui do Dragon Dream para a gente lembrar, né? Então, vocês lembram que a gente já fez aqui a parte do sonhar, o planejar, e agora aqui no Dragon Dream a gente está saindo do desenhar estratégias, que é o Carrabide completo, né? E entrando aqui nessa fase que é o testar projeto piloto, que é ainda a fase do planejar, né? Quando a gente começa a colocar a manguinha de fora e testar aqui e ali. E depois, no executar, é o implementar, gerenciar e administrar e monitorar progresso, né? O que está escrito lá embaixo, que eu acho bem interessante, que tem a ver com a jornada do herói, é que essa fase do executar, ele é uma fase que a gente tem o arquétipo do guerreiro, né, desbravando as matas e seguindo em frente, e o guerreiro que se transforma em Marte, que ele se sacrifica, né? Ele precisa deixar morrer o que tem dentro dele para o projeto ser bem sucedido. Porque quando ele começa a fazer as coisas, ele vai ver que o maior bloqueio para o projeto acontecer é ele mesmo, né? E aí ele tem que matar, deixar morrer as coisas do ego, dele mesmo, que precisam para dar espaço para o sucesso do projeto, né? E uma coisa muito importante nessa fase é que é uma fase de ação de comportamento com comprometimento. Então, o compromisso, o comprometimento é a forma de comportamento mais importante para conseguir atravessar a floresta, né? Aqui a gente vai ver um pouco mais detalhado cada uma das fases, enquanto a gente faz uma conversa que está ligada ao brainstorm que a gente acabou de realizar, né? Então, algumas coisas que foram citadas, por exemplo, o Cícero citou a questão da foice, né? Para você cortar a mata, que você não consegue atravessar se está cheio de mata na frente, né? E muitas vezes o avanço é lento, você precisa cortar. Isso no Dragon Dream, gente, ele está muito ligado tanto na fase de implementar, que é quando você está lutando para, né, seguir adiante, para achar uma brechinha aqui e ali, e é uma fase que às vezes ela tem dificuldades para avançar, né? Mas principalmente a analogia que eu faço da foice é no gerenciar e administrar, porque é a fase que a gente precisa simplificar tudo de uma maneira muito drástica
para conseguir manter a sustentabilidade do projeto. E a gente sustentabiliza como? Muitas vezes é com a foice, né? Cortando o que está sobrando para poder dar espaço para a gente seguir e caminhar, né? Acho que ninguém mencionou isso daqui, mas na floresta também tem alguns atalhos, né? Muitas vezes tem um rio que você pega e o rio te permite que você siga mais rápido, porque não tem floresta na frente, você vai seguindo. Mas tem problemas também, né? Dependendo do rio, se é uma corredeira que vai dar numa cachoeira, você pode se arrebentar todo. E dependendo da sua canoa, se não é uma canoa bem estruturada, você pode acabar virando comida de piranha. Então, talvez ligado a várias falas que houveram aí de preparação, né, da gente estar levando aí as coisas necessárias. Eu gostei muito, assim, quando falou do chocalho e falou também da própria foice fazendo barulho, porque eu considero também que é uma fase assim que a gente precisa comunicar muito bem, né? Então faz e ao mesmo tempo anuncia que fez, né? Ou que está fazendo, né? Para a gente saber como um grupo. Um outro elemento é não enxergar a floresta, quer dizer, a gente não enxerga a floresta, mas só as árvores quando a gente está lá dentro. E isso é um grande perigo, que a gente pode ficar perdido, né? Então, a importância aí, talvez, do que a Jussara falou, da direção e da estratégia, né? Da gente ter a noção da floresta inteira, uma bússola, né? Um mapa para saber a direção e estar observando onde que está, né? O lugar que a gente já passou, né? O que a gente já viu. Essa questão de observar os sinais, né, e de ficar com os olhos bem abertos, aí que a Liane falou de todos os sentidos bem abertos, e a Jussara falou de comer os frutos que os passarinhos já comeram, né? Eu acho que é importante também a gente olhar para projetos que já foram feitos, né, que já deram certo, como benchmark, e comer dessa fruta que já foi bicada lá pelo passarinho, né? Que a gente já sabe que é boa, né? E tem a questão aqui também das plantas venenosas, animais peçonhentos, né? Tomar muito cuidado com isso, tá com a roupa preparada, acho que foi quem que foi? A Luciana ou a Valéria que falou, né? E finalmente alguém falou aí também de perigo de se perder, né? Importante a gente ficar junto, né? Para a gente não se perder do grupo. E, finalmente, essa questão da conexão com a floresta e com a vida. O deserto, ele é muito árido, a gente está no plano de teoria, né? Então, não tem muita... É a gente com a gente mesmo, né? A gente com a nossa cabeça, às vezes olha para uma coisa ali, coleta uma informação aqui, mas é no plano mental. Na floresta já está na prática, então a gente faz coisas, mas tem uma vida em volta, né? A gente está no ambiente, então essa vida também interage, né? Ou ajudando ou atrapalhando, enfim. Essa conexão com o ambiente também é algo importante na travessia da floresta, né? Eu estou correndo um pouco aqui, porque já são quase 6, né? Mas uma ou duas vozes querem fazer um comentário sobre isso tudo? Eu gostaria só de voltar ao deserto. Me ocorreu aqui que no deserto existem as miragens, né? Na floresta a gente está no concreto, ali está no contato mais direto. Grande arra. Mais alguém, gente, gostaria de fazer um comentário? O Cícero está fazendo, mas ele está no silencioso. Eu passei 25 dias na Amazônia, Rio Guaporé e Rio Mamoré. Uhum.
nenhuma dessas coisas aqui funciona muito bem para lá. Lá, sim, não adianta. Você fixa nas árvores, tem centenas de árvores parecidas e iguais, né? E eu queria só pontuar sobre a foice, que a pessoa que está com a foice, ela precisa conhecer muito bem as espécies para ela cortar o que é mato mesmo, né? O que não é, assim, não tem nenhum valor assim. Entendeu, né? Sim, sim, com certeza. Legal, gente. Bem, eu vou passar aqui rapidinho as sabedorias do dragão, do Dragon Dreaming, para a fase do fazer, né? Do realizar, que é uma regra que tudo sempre demora mais. Se a gente planeja que vai levar um dia, 10 horas e tal, normalmente demora mais, né? É algo para a gente saber, para conseguir conviver com isso e, ao mesmo tempo, conseguir evitar que demore muito mais, né? Pode demorar mais, mas sem demorar muito mais, né? Depende também das nossas ações. O outro é que o trabalho sempre se expande para preencher todo o tempo disponível, né? Então, você vai fazendo uma coisa, vem outra, sempre todo mundo vai estar cheio de trabalho, né? Até o ócio é um trabalho de tempo integral, né? O número 3 é para a gente construir organizações, grupos e projetos de forma que tenha um centro vazio. A gente sempre atentar nessa questão da descentralização, horizontalidade, né? E que Dragon Dreaming é sobre a gente deixar as coisas sem controle, fora do controle, mas de uma maneira segura, né? Então, ao invés da gente procurar ter tudo controladinho e tal, não, é para deixar sem controle mesmo, só que de uma maneira que ninguém vai sair ferido e que vai terminar tudo bem, né? O inimigo do seu projeto, quer dizer, o resistente ativo, né? Aquela pessoa que está falando mal e sendo contra, no Dragon Dreaming é a pessoa que vai mais ajudar o projeto, porque a gente chega para ele perguntando um ponto de vista que a gente não consegue enxergar. E isso daí traz para a gente um conhecimento sobre os pontos fracos do projeto, sobre outro ponto de vista que é inigualável, né? Aí a gente vai, trabalha, vê com o time como que faz, volta para ele e fala: fulano, olha, a gente fez assim, assim, assado. Agora resolveu esse problema? Ele fala: não resolveu. Aí volta de novo, né? A gente pergunta: então, o que é que está acontecendo? Qual que é a questão? A gente volta e até resolver. Quer dizer, no final das contas, ele vai ser o maior contribuidor do projeto. E nesse momento que a gente tiver realmente resolvido, a gente chama ele para dentro, né? Então, já que agora o projeto é bom para você, você não quer fazer parte? Não? Quero. E entra. Então, no Dragon Dream tem essa sabedoria aí para a gente celebrar o resistor, o ativo resistente, né? Finja até que consiga, não tente, faça, quer dizer, mão na massa mesmo, né? E não tem essa de, isso eu não consigo, isso não, nem tente fazer, faz de uma vez, né? E o ótimo é inimigo do bom, né? Finalmente, a confusão, o caos, é o portal para... Está escrito aqui? Não consigo ler, que tem um negócio aqui na frente, né? Mas para transformações. E agora, pessoal, eu queria convidar, vocês viram que a gente está aqui na nossa fogueira e tem um personagem estranho aqui na fogueira, que talvez vocês não conheçam, eu estou conhecendo hoje também, que é a Cucarupira, que é a mistura do curupira com a cuca.
Não é filho meu e do Cícero. Ah, égua. Exato. E aí eu quero convidar a Cucarupira a compartilhar algumas coisas sobre realizar com a gente. E bem-vinda, Cucarupira. Você está no mudo, viu? Oi, Renato. Olha eu aqui, ó. Oi. Tudo bem aí? Tudo bem. Então, tá bom, que bom vendo vocês aí. Eu fico muito feliz de saber que existe um monte de gente, né, disposta a ajudar a nossa cidade a se reinventar, né? Então, o Renato me convidou porque, entre outras coisas, eu estava na nossa cidade já há uns 5 anos ou mais, deixei tem pouco tempo, deixei, entre aspas, né? Eu continuo vendo, participando, acompanhando, só não estou na atividade mais. Eu queria dizer que eu fui convidada para poder falar sobre o fazer, ou realizar. Significa que a escolha da Cuca e do Curupira é porque são dois personagens, um totalmente brasileiro, que é o Curupira, e a Cuca, entre aspas, mais ou menos, é um personagem que foi mais criado para um programa de televisão e tudo mais, mas, de qualquer maneira, tem aquela história de vem que a Cuca vem te pegar, né? Bom, então é o seguinte, eu queria dizer para vocês, primeiro, que eu fui, para preparar esse material aqui, eu fui procurar o que é, qual o significado do verbo fazer. O que é fazer? O que é realizar necessariamente? E eu achei um monte de explicações e de como é que eu diria, de sinônimos, né? E entre eles todos, os que eu marquei, eu pedi o Renato para passar um material aí para vocês, que são atiçar, engendrar, gerar, motivar, provocar. Né? Então, eu acho que uns significados, alguns do verbo fazer, né, seriam esses. E existem outros mais práticos, que são o executar, o ministrar, o repartir, o construir, o criar, o fabricar. E, por último, o realizar, que é a palavra utilizada aí por nós e pelo Dragon Dream e pela nossa cidade nesse momento que vocês estão atravessando. Bom, aí eu fiz o que eu chamaria de um brainstorm comigo mesmo, para ver como eu poderia ajudar na explicação dessa coisa aí. Então, está aí um modelito, né, do brainstorm, isso aí tem na internet, quem procura vai achar, que tem o método, né, que tem a origem dele, foi nos Estados Unidos, o objetivo, as ideias que vão gerar os produtos, processos, equipes e problemas, e o grupal individual, que é como você vai desenvolver. Os princípios do brainstorm são o julgamento diferido, que é muito demorado, a abundância, é a quantidade, a criatividade, a liberdade dos participantes e a ausência de críticas. E a necessidade que cabe ao moderador, que mantém, né, as sugestões, que esgota os temas e que faz uma participação mais instrumental. Do brainstorm, eu parti para um mapa mental para me colocar. E um mapa mental, também da internet, ele tem, do lado esquerdo, tem o aprender, né? A gente vai aprender, a cabeça da gente vai funcionar no fazer, o aprender primeiro, comunicar, resolver e inspirar, né? E depois você planeja, organiza, cria e inova.
Eu tenho como princípio, e essa é uma das minhas explicações do porquê eu me afastei um pouco da nossa cidade, que eu sou uma pessoa, como todos nós, que tem um comportamento muito ligado às questões sob o ponto de vista da política. E não é da política partidária, mas de atos e ações que me levam a contribuir para chegar a um mundo melhor. E sigo sempre, no caso específico desse momento que nossa cidade está atravessando, palavras do Lenin. Ele diz que a morte de uma organização acontece quando os de baixo já não querem e os de cima já não podem. Então, é a minha inspiração, é meu livro de cabeceira, é o livro dele, que é chamado O que Fazer, do Lenin. Então, é quando ele analisa o momento em que estava o Partido Socialista Russo. Bom, aí eu vou falar sobre o que eu fiz nesse período, assim, concretamente, várias coisas, eu sou uma pessoa múltipla, não só no fazer, eu não tenho duas mãos, eu tenho 10 dedos, e cada um faz uma coisa, igual a minha cabeça. Então, eu comecei, essa primeira foto que está aí, é uma foto de vista de 1940, tirada por um fotógrafo importantíssimo aqui de Belo Horizonte, chamado Bonfioli, e foi tirada do mirante, que é a Praça Pisa na Fulô. Antigamente, quando eu era criança, a gente lá chamava de zigue-zague. A prefeitura depois deu o nome de Praça Satélite, e com a presença de um grupo de bloco de carnaval e um grupo de artistas que tem em Belo Horizonte, de várias artes, chamado Pisa na Fulô. Então, a praça ficou sendo conhecida Pisa na Fulô. Ela dá, pela foto que vocês estão vendo, de 1940, ela vai dar lá na frente, lá no cantinho, é o Palácio da Liberdade, né? E lá em cima, né, a nossa célebre Serra do Curral, que hoje já está absolutamente destruída. Então, aí tem uma praça que eu só pus algumas fotos para mostrar o estado em que ela estava em 2017, 16, 15, 14. Foi uma praça que a prefeitura arrumou daquilo que o governante na época e as pessoas que estavam na prefeitura na época acharam que era bom fazer, encheram tudo de concreto, e tinha umas árvores já desde a fundação da cidade que não foram derrubadas, mas a praça foi organizada, mas ficou, na segunda foto vocês podem ver já, meio que destruída, necessitando de alguma correção. O pessoal da Pisa na Fulô pintou lá naquela parede onde tem um casarão azul e branco, num estilo meio que colonial, que não, na verdade não tem nada a ver com Belo Horizonte, mas tudo bem, né? E só para falar agora nesse momento, para eu chegar lá no final, esse casarão é de uma família antiga de Belo Horizonte e ele foi alugado para uma pessoa, não vou citar nomes aqui agora, porque não interessa, mas essa pessoa, para poder abrir esse casarão num restaurante, ela foi na prefeitura e adotou a Praça Pisa na Fulô. Em Belo Horizonte, para quem não sabe, existe um processo na prefeitura que as pessoas que querem, as empresas, os empresários, adotam as praças que querem, principalmente perto de suas lojas, perto de suas casas, por aí. Em outubro de 2019, eu fiz um encontro lá na praça, nessa foto que vocês estão vendo agora, está lá o Matheus Bino e a Luciana, né? Euzinha e mais 3 pessoas, que participaram de um dia do Idealista, onde nós marcamos especificamente a data em que seria feita a restauração, ou pelo menos o replantio da Praça Pisa na Fulô em 2019. O Matheus Bino ofereceu para nós um projeto para fazer um mirante, porque a praça parece que Belo Horizonte só tem 2 ou 3 mirantes, uma coisa assim. E a Praça Pisa na Fulô é
um mirante da cidade de Belo Horizonte. Na primeira foto lá, de 1940, vocês viram que ela vê a Avenida mostra a Avenida Bias Fortes, o centro da cidade, passa pelo Mercado Central, vai subindo até chegar lá no Palácio da Liberdade. Então, ele fez um projeto, uma proposta de um projeto para se construir lá um mirante. Aqui uma foto só para ilustrar sobre o dia que nós fizemos o plantio, já em 2019, né? Que tinha crianças, tinha adultos, tinha milhões de pessoas que levaram mudas, que plantaram. A prefeitura foi com muita dificuldade que eu consegui umas 50 mudas de alguma coisa, que eu tive foi que morrer de rir, porque a prefeitura não está muito afim. Primeiro que, de repente, houve uma promessa e um compromisso da secretária do Calil, que é o nosso prefeito, a secretária do Calil e ele fizeram um compromisso de que a praça seria restaurada em 2019, acho que em agosto, se eu não me engano, quando nós fizemos essa reunião. E isso não aconteceu, não foi por causa da Covid, não, foi porque eles resolveram fazer um outro projeto que dava mais voto para o Calil. É isso aí. Então, voltando à nossa conversa agora, eu queria falar sobre o fazer, então, que eu me propus, né, a fazer com vocês. O que é o fazer? Ele passa por isso tudo aí, por uma tristeza muito grande, porque o fazer parte de um sonho que é muito individual, muito pessoal, muito... Os sonhos se transformam em sonhos coletivos, mas nenhum sonho nasce coletivamente. Ele nasce na cabeça de uma pessoa que tem uma ideia, que tem um sonho, que tem uma vontade, e isso ele transfere, transforma, transporta para os seus grupos, para os seus coletivos, para os seus vizinhos, para os seus amigos de prédio, para a sua família. Isso que é, então, o sonhar. O sonhar, para se transformar no fazer, passa por essa série de fases que vocês passaram, né? E chegando ao fazer, vocês vão ver que do sonho para a realidade, aparentemente nada daquilo que a gente sonhou vai acontecer e é possível. A realidade é muito, muito, muito diversa para o momento do fazer. Tudo aquilo que foi pensado, que foi planejado, não digo que é para jogar por terra, mas digo que tem que ser repensado a cada ação. Vocês veem pelas fotos que eu mandei aí que as pessoas são outras. Lá em 2018, 2017, 2018, 2019, até chegar no momento do fazer, várias pessoas, inclusive da nossa cidade, passaram. Estão ou não na nossa cidade, isso não importa. Mas no projeto, na ideia da reforma, da transformação da Praça Pisa na Fulô, eu tenho poucas pessoas para citar. A primeira delas foi o Renato, né, que sempre ouviu, mas com a mudança dele para os Estados Unidos, ele continua ouvindo. Sugere, às vezes aconselha, puxa minha orelha, mas a função dele, né, ainda na nossa cidade antiga, é um pouco isso aí. O Matheus Bino e a Luciana, que está aí presente, não sei se o Matheus está aí, mas a Luciana está aí, foram duas pessoas que no momento do fazer abraçaram, também eram novos na nossa cidade, né? Eu acho que eles, na nossa cidade, devem ter uns 2 anos, sei lá, alguma coisa assim, mas pegaram com unhas e dentes a ideia de plantar, gostam de plantar, gostam de... o Matheus tem uma praça perto da casa dele que ele ajudou a reformar, replantar. São sonhadores, os dois, igual a mim. Não é à toa que eles estão sonhando com a nova menininha que vem aí, né? Né, Lu? Então, essa coisa se não fosse uma pessoa que nós conhecemos num evento chamado Conecta, que você já deve ter ouvido falar, que foi realizado pela nossa cidade, e que entrou para a nossa cidade, essa pessoa, ela trabalha, é assessora do vereador César Gordim, e o Gordim assumiu, me parece que ele, antes disso, ele já tinha alguma ideia de fazer algumas coisas por Belo Horizonte, e plantio, essas coisas do ambiente que hoje está muito na moda.
E ele veio e ajudou muito no fazer. Quer dizer, são pessoas que acorreram na última hora e que apareceram com o coração aberto, com a vontade de fazer, compreendendo a necessidade, aceitando aderir a um sonho que necessariamente não era deles, porque não era só plantar, não era só resgatar, não era só reativar. Existia atrás uma praça específica, e eles teriam que abraçar essa praça, a Pisa na Fulô. Então, eu quero dizer isso, que fomos, plantamos, essa senhora que abriu esse restaurante, que tomou posse da adoção da praça, não fez nada até hoje. A desculpa não é a Covid, porque a praça é na porta do restaurante dela, quer dizer, ela pode jogar água no verão, né? Meu primo, que é ex-morador de rua, que enlouqueceu com a praça, eu consegui catequizá-lo, e ele hoje, ele carrega baldes de água para jogar nas plantas, ele panha pedaços de madeira pelo meio da rua, serra, eu dei para ele, serra para poder pôr nas beiradas dos canteiros, ele pega a garrafa PET, corta e tampa em cima das plantas, no pauzinho que ele plantou lá, para poder a chuva e nem as pessoas não pisarem. Então, assim, são coisas que nunca estiveram nem no meu sonho, nem no meu planejamento. Mas foram as que fizeram acontecer a Praça Pisa na Fulô. Eu mandei, algum tempo atrás, uma foto que eu passei lá de carro, parei e fotografei, as plantas já estavam um pouco crescidas, mas não dá para ir sempre, porque, primeiro, a praça está com a posse de uma pessoa, então, para invadir a praça, é um outro problema que tem que colocar na fila para planejar e para pensar como fazer, primeiro. Segundo, essa questão da Covid. Eu sou grupo de risco, eu tenho 73 anos de idade, eu sofro de fibromialgia, que é uma das... Não chega a ser ainda uma comorbidade, mas são doenças que facilitam a entrada do coronavírus. Então, por essas coisas, eu não estou saindo de casa, então não posso ir lá na praça como eu gostaria de ir. Mas espero que, assim que der uma chance, vou retomar o projeto e revitalizar. E tem uma foto aí que aparece, o coordenador da Polícia Militar lá no nosso bairro, que é no Carlos Prates. A Polícia Militar dá uma segurança naquela praça, porque como a praça ela é o início da Avenida Bias Fortes, lá embaixo tem uma passarela, quem vai da Pampulha para o centro da cidade, para a Praça Raul Soares, tem uma passarela em cima de um viaduto, que hoje chama Viaduto Helena Greco, e ao longo desse viaduto tem uma passarela para quem quer ir a pé. E ali, nessa passarela, é ponto de distribuição de droga, é ponto de pessoas moradoras de rua, já houve estupros e assassinatos lá embaixo, então a Polícia Militar dá uma espécie de segurança. E existe também uma câmera da Polícia Militar, que qualquer movimento estranho na praça, a polícia chega também. Então é isso, a praça está segura, a praça está lá esperando água. Eu agora descobri um outro processo, eu tenho uma amiga que faz em outra praça, eu vou começar. Ela leva a garrafa PET cheia de água, espalha pela praça e vai jogando água nas plantas. Ou as pessoas que vão passando vão jogando água nas plantas. Na outra semana, ela torna a levar mais garrafas com água, põe no pé de cada planta, ou em cada canteiro, a quantidade, e as pessoas vão jogando a água nas plantas. É o único jeito de, no verão, ou na falta de chuva, fazer com que a água esteja presente. Falou? Para vocês, eu deixo está aqui no meu braço, uma pulseira que é um amuleto, e que ela é feita com o meu cabelo. Vocês já notaram que meu cabelo, ele é tipo curupira, isso é verdadeiro. Eu nasci com ele e vou morrer com ele, vou para o caixão com ele assim, vermelhinho. Então, como o curupira é o protetor das florestas, esse meu amuleto é para proteger nossa cidade e proteger vocês em qualquer que seja das empreitadas que vocês tomem daqui para frente, juntos ou separadamente. Tá? Se precisarem de mim, o Renato sabe como me achar.
Obrigada. Boa tarde. Gratidão, Curupira. Eliane, eu sempre me admiro muito assim, a sua energia de obstinação, né? Assim, eu quero fazer algo e eu vou fazer, e não importa se querem, se não querem, se vão ajudar, se não vão ajudar, você vai e faz. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, né? E nesse caso específico da praça, foi algo que eu vi você começar com essa ideia lá em 2018, no começo de 2018, e até acontecer, você continuou, né, com o projeto e tudo mais. Quer dizer, o compromisso, que é aquela palavra-chave para fazer da nossa cidade. Então, primeiro eu quero te agradecer e agradecer toda essa inspiração e todo esse fazer junto na nossa cidade. E eu queria abrir aqui para outras pessoas perguntarem, comentarem, né, nesses 5 minutos que a gente tem antes de você ir. Eu quero falar uma coisa ainda. Eu gostaria de falar depois, então. Eu quero dar um toque. Posso, Renato, antes de começar? Pode. Tá, não, é só para avisar que esse é um projeto. Tem mais 2 ou 3 projetos que são a minha... Como é que você falou que eu sou? Obstinação. Um deles é o que esse é o próximo, que é o construir em Belo Horizonte, ou implantar em Belo Horizonte, o Museu da Memória do Negro em Belo Horizonte. Só isso. Então, já que a gente está falando de fazer, né, eu gostaria de compartilhar o que foi fazer, né, Eliane, o plantar lá, que teve o planejar, teve a reunião que a gente foi, que a gente sonhou, o sonho já existia, que a gente planejou, e depois a gente foi fazer. E foi lindo, porque assim, cada um tinha uma liberdade de entrar no sonho da Eliane e construir. Tipo, eu fiz uma hortinha lá de plantas medicinais, que é uma coisa que eu gosto muito. Teve na parte de baixo, onde que fica moradores de rua, que a gente plantou de um monte de árvores frutíferas. Então, a Eliane também nos deu liberdade de colocar um pouco da nossa essência no projeto, né? Então, assim, ela tinha essa destinação de ter a praça, mas ela também se abriu no sonho dela. Eu lembro, assim, que tinha morador de rua que estava lá morando, você lembra, Eliane? Super envolvido, preocupado como é que ia molhar a praça. O primo dela, que dedicação. A gente foi uma vez limpar e depois que a gente foi plantar. Então, teve 3 momentos. Teve planejamento, o limpar e o plantar. Então, assim, tinha dia que é mais pessoas, o dia de plantar foi muita gente, o dia de limpar foi menos, mas a gente estava lá e todo mundo, quem estava, conseguiu. Então, assim, eu acho que a importância do fazer, e ela deu liberdade para a gente, cada um plantar um pouquinho do nosso jeito. Tinha os coordenadores, mas eu lembro que tinha uma menina que ia lá plantar um negocinho assim, rasinho, você lembra, Liane? Aí, mas ninguém brigava com ela, não. Ela estava plantando um negócio sem terra nenhuma. O negócio não ia dar certo. Aí ela ia plantando e o outro ia replantando atrás para poder a planta pegar. Mas sem discussão, sem nada. Assim. Eu acho também que é importante colocar esse fazer, né? Dessa forma, com harmonia, com alegria. E aí fica mais gostoso participar do projeto. É isso. Obrigada, Lu. Foi bom, nós vamos voltar a acabar o Covid. Posso perguntar? Eliane, foi uma delícia ouvir seu relato, adorei. Eu ouvi você falando de algumas dores, né? Eu entendi que são assim, dores da prefeitura não ter ajudado, como disse, de algumas pessoas não terem cumprido o combinado, das coisas não terem saído sim, do jeito imaginado. Agora eu queria saber de vocês, eu já senti isso um pouco na sua fala, mas quais que foram assim o que ficou de bom, o que ficou de melhor? O que você pode dizer disso assim? De melhor foi realizar, né? Nem que fosse nem que tenha sido por um dia só,
eu vi a praça, de uma certa forma, restaurada, resgatada. Foi a realização do sonho. Eu mandei uma foto, é porque eu não achei aqui agora, das plantas já um pouco altas, floridas e tudo mais. Outra coisa foi a gente, ou eu particularmente, perceber que de onde não se espera é que se recebe. Ou seja, pessoas que eu nem conhecia apareceram lá para ajudar. Né? Então, assim, a gente deve confiar no ser humano, o que eu aprendi foi isso, confiar sempre no ser humano. O ser humano tem salvação, sabe? Por mais que haja momentos de desencontros e de sacanagens, sabe? Hoje eu estou, infelizmente, muito impactada com um caso aqui de Belo Horizonte, que vocês já devem saber, de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, e aquela bandida daquela Sarah Winter, né, denunciou, pôs no Twitter o nome da menina, o hospital onde ia fazer o aborto, que foi autorizado pela justiça, e juntou um monte de gente para ir lá para a porta fazer manifestação contra o aborto que foi autorizado pela justiça numa menina de 10 anos de idade. Então, assim, eu hoje estou muito impactada, muito entristecida, mas ao mesmo tempo que eu vejo... Não é de Belo Horizonte, não. Não, Minas Gerais, meu bem, tá? Ele foi preso aqui em Betim. Foi no Espírito Santo. Desculpa, mas é porque o bandido foi preso aqui em Minas Gerais, em Betim. Então, Minas está sempre no meio. Né? Minas está sempre no meio do que é bom e do que é ruim. Minas é a parte, é um mundo. Bom, mas não é isso que eu quero falar, não, porque eu não estou bem hoje, viu, Marcos, mudado. Mas, assim, não só essa coisa de confiar no ser humano, então, de saber que, assim como há pessoas bacanas que te puxam o tapete, há pessoas que te jogam para cima, sem te pedir nada em troca. Terceira coisa, eu acho que esse encontro de vocês ficou ilustrado por uma coisa que eu senti falta na nossa cidade, foi de participação nos projetos. Quando você, Marcos, acho que foi você mesmo, que estava naquele projeto lá da compostagem, não é você? Marcos, mudado. Não, acho que não sou eu. Quem que está no da compostagem? O do Guilherme. Estava sim. Pois é, então, eu esperava, tive vontade de participar, de alguma maneira, não me importa se é fazendo a compostagem, mas como nossa cidade, enquanto uma organização que eu participo, né, eu acho que todos nós deveríamos, de alguma maneira, se manifestar, estar, nem que seja agora, né, a gente aprendeu a fazer lives, né? A gente aprendeu a se encontrar virtualmente, foi o que eu falava naquele último encontro, penúltimo encontro da nossa cidade, ainda quando o Renato ainda estava aqui, ou fomos só nós que fizemos, não sei, que eu votei pelos encontros virtuais. Não precisa ter sede, porque sede nos obriga a estar presente num lugar que nem sempre a gente pode estar. O virtual também, às vezes, a gente não pode se encontrar por outros compromissos. Eu tenho aula agora, eu estou estudando mandarim, porque eu vou para a China, da era 2021, sei lá, 22, 23, sei lá. Mas então, o que acontece? Mas é tudo feito virtualmente. Então, nós podemos construir ou reconstruir, e quando eu falo nós, me interessa também, nossa cidade virtualmente, sabe? Então, essa participação que teve a Luciana e teve o Matheus, para mim, eu esqueci, o Renato tem que me lembrar o nome da menina lá ela participou, eu a conheci durante o Conecta, lá do vereador César Gordinho, esqueci o nome dela agora. Grazi. A Grazi, isso mesmo. A Grazi, essas 3 pessoas da nossa cidade foram as únicas que participaram. Mas isso me encheu de felicidade, me encheu de satisfação, sabendo que eu não estava doida. Né? Eu não estava com um sonho mirabolante, um sonho assim, porque eu sou meio quixotesca nas coisas. Sabe? É isso, Marcelo. Marcelo Marcos. Eliane, eu só quero assim confirmar, não. Qual que é a palavra? Estou esquecendo o português, mas concordar contigo que assim ratificar é uma energia tão boa quando a gente está fazendo um projeto e de repente chega alguém, né, da nossa cidade e vem junto e nem que seja um pouquinho assim ou alguma coisa aqui ou ali,
mas assim, multiplica a energia da gente, sabe? Concordo, com certeza. Com certeza. Acho que nossa cidade é isso. Uhum. É. Junta e carrega uns aos outros. Valeu, Eliane. Valeu, Obrigada. obrigado. Tudo bem, Eliane? Prazer te ver. Tá bom, meu bem. Tudo bem? Beleza. Peraí. Cada dia você está mais bonito no vídeo, viu? Fala com sua mulher que eu estou de olho. Que bom. Estou pretendendo fazer lives, então tá bom. Já estou até comprando equipamentos, ó. A Cucarupira vai te pegar. Eu queria te deixar um grande abraço, um reconhecimento pelo seu trabalho, né? Estou sentindo como você, com relação a esse caso que você citou, dessas duas pessoas, né? A menina que foi estuprada e essa Sara, e tudo que está sendo feito no entorno. Mas você tem muita energia. E aquele sabia que devia, não sabia que não podia, foi lá e fez. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eliane, só para... Você tem compromisso agora da aula de chinês? Pode ir um pouquinho mais. Eu falei com ser 18h30, porque é às 19h, para dar tempo de eu cuidar das minhas cadelas. Ah, entendi. Da comida, ou para dormir. Entendi. Bem, mais alguém quer fazer um comentário? E olha, já dou as boas-vindas aqui, Tereza, Dani, Raquel, várias pessoas chegaram aí nesse meio tempo, né? Se não, eu vou passar para frente falando um pouco do Dragon Dream. Acho que o Tupã está... Renato, Oi, eu só queria dizer para Cucarupira que ela tem uma cara de fulô. Uma cara de quê? Fulô. Fulô? Flor. Fulô, gente. O Renan, eu rapidinho assim fiquei encantado com a fluência e a facilidade de comunicação. Foi muito bacana, assim, muito gratificante estar te ouvindo aí. Prazer. Prazer. Um abraço aí. Eliane, para quem não conhece, ela é atriz, né? Então, comunicação, acho que já tem muita experiência em comunicação, né? E tem... Quando foi que você estreou a peça, Eliane? Que também era algo que você falou assim, quero fazer essa peça e vou fazer, e você fez acontecer? A última, né? Foi Vendaval. Vendaval é uma peça política em que a gente fez em 2019. Ela teve uma temporada curtinha, final de 18, princípio de 19, e que fala do momento político que o Brasil atravessava, com o Temer, com o dinheiro na cueca, né? E são duas mulheres, eu e Heloísa Duarte, que é outra atriz aqui de Belo Horizonte, e é uma peça interessante porque ela é invertida. Nós começamos com 80 anos e terminamos a peça com 17. Então, assim, são duas mulheres, não é uma peça memorialista, mas vivendo aqueles momentos com as suas, né? Direção do Calu Araújo, e a peça de duas diretoras, duas alunas, ex-alunas do curso de artes cênicas da UFMG, né? A Júnia Pereira e a... Não, agora eu esqueci. Depois eu falo. Maravilha, maravilha. Tá. Gratidão, viu, Eliane? Aqui, se vocês quiserem, eu posto aí para vocês. Eu tenho o link da peça para vocês assistirem, completo. Tá? Ótimo. Eu quero. Eu ia te sugerir para você fazer uma montagem, então já está pronto. Está pronto. Tem várias peças minhas já. Eliane, tá bom, obrigada. Eu cheguei aqui no final e sempre é muito bom te ouvir, com essa energia toda sua, muito boa, viu? Prazer te rever. Obrigada. Legal. Pessoal, eu quero compartilhar aqui para a gente fechar essa parte aqui do fazer, algo que eu li lá no manual do Dragon Dreaming, né? Tem vários manuais, mas tem um deles que eu li aqui, essa frase, que eu falei, eu tenho que trazer para o grupo, né? Porque ele fala assim que o fazer é o momento da água,
do adulto realizador, do melancólico, da ação de comportamento com compromisso, do amor romântico, dos apoiadores das sensações do corpo, de agir localmente, da semente que se torna consciente. Para brotar as conexões, insights, iluminações, ideias, princípios e qualquer coisa que lhe surja, de forma surpreendente, como uma súbita onda que formada por uma folha que cai na superfície do lago, um movimento ao outro, ao mundo. E essa imagem daí do lago, quando a gente deixa cair algo e vai dando aquelas camadas de onda, né? Então, o fazer é muito isso. Às vezes a gente faz uma coisa relativamente pequena, né, local, mas essa coisa tem um potencial de ir como ondas e transformar o mundo, né? Criar uma transformação, que é aquele efeito borboleta, né? Um bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo causa um furacão no outro lado do mundo, né? Então, isso daqui é para a gente refletir agora no Pinacari e nos prepararmos para a próxima parte, que vai ser uma teoria do Dragon Dreaming sobre a mudança, né? O processo da mudança. Vou aqui fazer um Pinacari para a gente refletir sobre isso. Conectar com a sua energia do fazer, o seu compromisso e com os efeitos de uma gota caindo no lago e gerando uma cadeia de ondas no lago inteiro. Gratidão, pessoal. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas escreveram aqui no chat. Contem sempre comigo, porque daí vier. Estou indo. Obrigado e beijo a todos. Tchau, Eliane. Gratidão. Depois você assiste esse vídeo aqui, viu? O resto da reunião. Pessoal, no Dragon Dream tem um entendimento sobre qual que é o processo de mudança, né, de transformação, que eu acho assim sensacional, extremamente inspirador e informativo, né? E aí a primeira coisa é a gente entender essa mudança, né? O que a gente está falando? É num determinado tempo de sair de um estado até outro, né? Então, um projeto, o começo do projeto, você tem um estado X, a nossa cidade do jeito que ela está hoje, e um estado Y, que é a nossa cidade da maneira que a gente quer, revitalizada, com novas regras, nova diretoria, né? E isso daí é como que se dá esse projeto, né? Como que se dá essa mudança. E o John, ele começa falando assim sobre essa mudança quântica, que é a mudança que está num estado e aí, num piscar de olhos, já fica para outro estado, né? Vamos imaginar aqui acender uma luz, né? Tem a tomada, está num estado, você clicou, já está no outro estado, que é esse primeiro gráfico aqui. Obviamente, um projeto ele não acontece assim, que a gente pisca e sai de um estado e vai para o outro, né? E um outro entendimento é, né, vamos dizer, se a gente tem um processo linear que vai
devagarinho, transformando e tudo mais. E também isso não é como um projeto acontece, né? A maneira que um projeto costuma acontecer, costuma ter esse formato aqui, né? Como se você pegasse um barbante, pisasse em cima dele e pedisse para alguém segurar em cima da cabeça, né? Então, você começa devagarinho, né? Ele tem um crescimento muito pequeno no começo, até ele começar a ganhar uma velocidade e começar a entrar num crescimento acelerado, né? A gente fala que isso daí é um processo com um feedback positivo. Quer dizer, à medida que o tempo vai passando e o projeto vai sendo realizado, ele vai se acelerando e cada vez vai, né, gerando mais transformação. E o que acontece é que se esse projeto ele cresce, chega numa hora que ele colapsa como um castelo de areia, né? Porque ele fica muito complexo e aí ele se torna insustentável. Então, em vários projetos, essa daqui é a história que acontece, né? O projeto começa devagar, ele ganha momento, nesse momento que ele ganha momento, ele cresce muito acelerado, chega lá num determinado momento que as pessoas elas se exaurem, elas já não dão conta mais e elas ficam com burnout ou então abandonam o projeto, né? E isso acontece muito, sobretudo, em ONGs, em associações que são as pessoas trabalham como voluntários, né? A gente põe muita energia, vai, o negócio começa a ficar muito grande, começa a demandar mais trabalho e aí a gente não dá conta, né? E aí tem esse colapso daqui, né? Então, esse primeiro gráfico daqui, né, vamos imaginar que tenha no eixo Y seja a mudança e no eixo X seja o tempo, né? É como um projeto costuma acontecer. Um projeto sustentável, ele acontece com esse padrão inicial de feedback positivo no começo do projeto. Mas ele chega num ponto, na metade do projeto, que ele alcança um ponto de inflexão e aí ele passa a ter um feedback negativo, né? Ele começa a, cada vez que o tempo passa e que você realiza, ele começa a ter uma transformação menor, até chegar aqui no resultado final que você espera para o projeto, né? A gente fez reflexões aí nas semanas passadas sobre alguns projetos que foram realizados na nossa cidade, né? Por exemplo, do Conecta. Eu enxergo muito o projeto do Conecta assim, olha, ele cresceu, né? De certa forma perdeu o controle e ele teve um colapso no final. A gente nem chegou a celebrar ele como deveria celebrar, né? Porque chegou no final, as pessoas já estavam burnout, estavam esgotadas, os relacionamentos estavam enfraquecidos, né? Então, a gente sempre, num projeto Dragon Dream, tem que pensar nesse tipo de curva do lado direito, né? Que é essa daqui, que eu apresento nesse gráfico, a curva em vermelho, que é a curva de um projeto sustentável, e agora a curva em azul, que é o tanto de trabalho, de esforço que é necessário para um projeto, né? Então, normalmente, num projeto sustentável, né, você começa colocando esforço, chega aqui numa fase de intermediária, o esforço para fazer o negócio acontecer é muito grande, né? A gente está implementando, a gente está realmente todo mundo lá, mão na massa para acontecer. E chega aqui mais ou menos na metade, né? A gente pode começar a se esforçar menos e o projeto
continua acontecendo para atingir o resultado que a gente quer, né? Porque se chegar aqui na metade e o esforço continuar nesse nível alto, a gente não dá conta, né? Então, isso aqui são dois gráficos juntos. O gráfico vermelho, que é sobre a curva do projeto, e o gráfico azul, que é do esforço necessário, né? Tem alguma dúvida ou comentário até aqui, antes de passar para frente, gente? A dúvida, Renato, é o que fazer, então, para que a curva seja saudável e não aquela curva que o projeto despenca, né? Sim. Qual que é o pulo do gato aí nessa história? Nós vamos chegar lá. Próximo slide. Você ia comentar algo, Tupã? Eu ia comentar, mas você respondeu que está no próximo slide. O Vander, né? Eu queria fazer uma provocação. O Tupã está falando aí. Pode falar, depois eu falo, tranquilo. Hã? Pode falar. Na minha frente, não tem problema. Independente do próximo slide, essa lógica, pelo menos do ponto de vista da imagem, ela reproduz muito a lógica do patriarcado, né? Dessa sociedade que é erigida pelo falo. Tanto é que está aí. Né? E me parece meio gasto, isso é moeda gasta. Uhum. Porque tem outras lógicas, e aí tem a lógica do platô, a ideia da dobra deleuziana, que trabalha com ramificação, que trabalha com a ideia de rizoma, que se estende em redes e nós, que eu não consigo conceber esse slide, como uma lógica, até porque essa ideia de ascensão, o máximo que nós vamos chegar é na sublimação, porque nós vamos ter que... Como é que é? Você vai subir até quando? Né? Então, assim, eu penso que há a possibilidade de projetos que são erguidos, tendo essa imagem como preponderância da lógica, ele tende a fracasso, tende a se esgotar, tende a chegar num ponto que não tem mais para onde ir. O projeto que só cresce, 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 é isso? Sim. Claro, sim. Mas esse é o ponto, né? Quer dizer, o projeto sustentável, ele é esse em vermelho, né? Que ele chega num ponto, ele para de crescer, né? E ele vai crescendo mais devagar, né? E até ficar estacionário, né? Agora, a curva azul, ela é sobre o esforço, e o esforço também tem um limite, né? Você não pode colocar mais esforço que você tem capacidade. E aí ele tem esse formato aqui, que, na verdade, tem até uma frase interessante do Freud, que é: às vezes um cigarro é só um charuto é só um charuto, né? Então é uma curva normal, né? De assim, você vai só até onde você pode ir, depois você começa a desengajar, né? A colocar menos esforço para ser sustentável, porque senão a gente vai começar esse processo agora desse projeto e a gente vai ficar preso para sempre no projeto, né? Uma hora a gente tem que parar de colocar energia lá, né? Mas essas referências de rizoma e tudo mais, eu acho fenomenal. Gostaria de explorar mais sobre isso num outro momento, que eu conheço pouco também. Tupã?
Isso aí tem várias relações, muito interessante essa análise. Eu gosto desse tipo de tomada de consciência, né? Tem um conceito que pode estar dentro disso, que ele é uma lei do ciclo de vida, né? Tudo tem nascimento, tem um crescimento, tem um ápice e uma tendência ao declínio, né? Até o pessoal fala que na época dessa elevação da ideia, do sonho, o projeto é como se fosse sustentar plumas no ar, né? E quando ele está no momento decadente, descendente, é como sustentar uma manada de elefantes no ar, um peso muito maior. E dentro desse conceito também tem uma parte da administração que fala que toda organização ela tem um limite de crescimento em função dos seus recursos. E é isso que talvez nos ajude a saber até que ponto nós devemos crescer, né? E junto com esse conceito tem outra coisa que eu conheço como Olon, porque se a gente perceber, isso é tipo uma onda, né? Uma onda do mar, ela também, ela se forma, ela cresce e acaba morrendo na praia. Mas tem a lei do surfista que diz que o surfista sempre sabe que vem outra onda, né? E que uma onda nunca acaba. Então, a segunda onda, a outra onda que a gente vai tentar desfrutar, ela é uma onda que já traz a sabedoria da onda anterior. Então, eu acho muito bom isso, porque eu acho que agora, no momento do nosso replanejamento, eu falo nosso como se já estivesse no passado lá, são coisas que a gente tem que estar sabendo que precisam acontecer em consciências, né? É isso. Gratidão, Tupã. E eu vou de... Renato, sim, eu queria só falar, completando essas ideias, da lei da impermanência. Eu acho que sabe, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A impermanência é uma lei da vida, né? Exatamente. Tem tudo a ver e também tem a ver com o que o Tupã falou, né? Da morte do projeto, né? E é engraçado porque quando tem lá a ficha do Dragon Dream que fala sobre isso, o John ele mostra esse gráfico daqui falando sobre a vida e falando também sobre um dia, né? Então, num dia, imagina que, olha, acompanha que você quer fazer alguma coisa durante o dia, né? E aí, na maior parte das 24 horas, né, nesse comecinho aqui, você está dormindo, né, no comecinho e no final. Durante o dia você acorda meio sonolento, essa parte aqui que tem pouca energia do azul, aí você começa a trabalhar, na parte da manhã você está descansado, é o dia que você rende mais, né, você consegue fazer mais coisas aí durante o dia. Depois, né, na parte da tarde, sua energia já começa a cair, até que chega no fim do dia, você dorme e chega aqui no zero de energia de novo. Se você for pensar na vida de uma pessoa, e o vermelhinho como projeto de vida de uma pessoa, né? E o azul como a energia que ele coloca nesse projeto de vida, é a mesma coisa. Quando você é bebê, né, a energia que você coloca é para você aprender as coisas, né, para você ter a sua base e tudo mais. Quando você está na juventude, talvez seja quando você tem mais energia, né, e consegue avançar o projeto no máximo. E depois vai diminuindo, né, vai chegando mais na idade, até que eventualmente a pessoa morre, né? Então, isso aqui também pode ser visto como um ciclo de uma vida e um projeto de vida, né? Mas as coisas começam a ficar bem mais interessantes quando a gente vê aqui o próximo slide. Ah, não, na verdade ainda tem coisas aqui. Bem, fazendo uma relação então com os passos do Dragon Dream, né? E com os passos, a parte aqui de baixo, olha. Então, a primeira parte do começo é o sonhar e o planejar, né? A última parte é do celebrar, e a parte que a gente despende mais energia num projeto é o finalzinho do planejar e
o executar, né? É onde a gente realmente está aqui no máximo na curva azul. Quando a gente chega aqui nessa subida inclinada aqui, né, que é uma fase alta de execução, normalmente é na fase do testar, que é a última fase do planejar, né? E depois disso, o implementar, ele está no máximo de energia. E uma coisa importante é que quando a gente entra no administrar e gerenciar, a gente tem que necessariamente fazer com que esse projeto demande menos energia, né? Por isso que você está administrando e gerenciando, você está simplificando os processos, simplificando a maneira como é executada, para que você não precise colocar tanta energia, né? Monitorar também, demanda menos energia e, finalmente, vai para o celebrar. Se você não consegue diminuir essa curva, isso que acontece com você, é o burnout, né? Se você está na energia, no nível de energia necessário para o implementar, chega no administrar, é o mesmo nível de energia, você não dá conta, né? O implementar é como se fosse assim 100 metros rasos, né? Você coloca muita energia. O administrar e gerenciar, você já está numa maratona, né? Tem que ser uma energia mais administrável, né? E aí, nesse gráfico daqui, que as coisas começam a ficar bem interessantes, porque o que a gente faz aqui? Vou explicar esse gráfico. A primeira coisa que a gente faz é colocar uma linha na horizontal aqui, representando a motivação, né? Então, nós vamos adicionar motivação, que é essa linha preta, no gráfico que já tem a linha do processo de mudança, vermelho, e a curva do esforço necessário, que é o azul, né? Então, a motivação é essa linha que está passando no meio, né, horizontal, sendo que para cima da linha quer dizer que a gente está motivado, quanto mais para cima, mais motivado, para baixo da linha, quanto mais a gente está desmotivado, né? Perdeu energia. Está claro até aqui? Vocês podem falar aqui que eu estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais gente. Tem um feedback. Tá, beleza. Aí, a gente também aqui no eixo, né, tem as fases, que é o sonhar, planejar, fazer e celebrar. E a gente começa aqui analisando a fase do sonhar, o que acontece com a motivação na fase do sonhar, que, se vocês se lembram bem, é uma fase que a gente fala que é uma pseudo-comunidade, né? Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, que tem outra pessoa lá que trata bem, pensa igual, e as coisas estão todas muito boas, né? Nessa fase, a gente começa o projeto com uma fase de aproximação, que é uma paquera, né? Então, a pessoa vem, Renato, tem um negócio de nossa cidade, e a pessoa começa a perguntar mais, e eu começo a falar mais, perguntar. Então, a gente está paquerando, a pessoa está afim, está intrigada para entrar, mas ainda não, né? Está só sentindo um pouco, né? Que é a fase da sedução, né? Que a gente está aí nesse diálogo. A motivação, então, que é a linha preta, ela está subindo aqui nessa fase, né? Nós estamos falando do sonho, estou te conhecendo, você está me conhecendo, nós estamos gostando do sonho, estamos numa pseudo-comunidade lá, todo mundo legal. Aí o próximo passo é o engajamento. A pessoa fala, beleza, Renato, estou nesse projeto, eu quero atuar junto aí com a transição da nossa cidade, dentro do Dragon Dream, e aí nós entramos numa fase de lua de mel, que a gente começa a sonhar e a planejar junto, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Até que chega aqui no limiar entre o sonhar e o planejar, que a motivação já está lá na altura, né? Então, nessa fase aqui, olha, a gente está com expectativas não realistas
sobre como que as coisas vão ser, né? A gente está lá na fase do sonhar, vamos fazer essa transição, vai ser lindo, todo mundo é amigo de todo mundo, a gente vai criar algo que vai ser revolucionário e vamos estar aprendendo, e, né? Expectativas não realistas, a realidade não é bem assim. Nessa fase, olha, veja bem aqui na curva azul, a gente já colocou bastante energia, né? Nível de energia já está bem. Agora, a gente realizou do projeto só um pouquinho. Só um pouquinho. Né? E aí a gente entra na fase do planejar, que no Dragon Dream é a fase do caos. Né? É quando a gente começa a se bicar, um tenta adequar o outro para suas expectativas. Então a gente tenta, né, o Wander é de uma maneira, mas eu acho que o Wander deveria ser de outra maneira. Então eu fico lá tentando convencer o Wander a ser de outra maneira, ele fica resistindo e a gente entra no ganha-perde. Né? Essa fase daqui, ela tem uma primeira fase nela, um primeiro passo, que é o passo de negação, né? Que é quando a motivação já começa a cair, você vê que a motivação cai rápido, mas a gente ainda não tem consciência disso. Né? A gente acha, não, é normal, tal, as coisas estão acontecendo, mas está acontecendo da motivação cair. Né? A seguinte fase, o seguinte passo é o da barganha, né? Que a gente começa a fazer negociações com a gente mesmo e um com os outros. Né? Eu vou participar do projeto, mas se for assim, eu só vou poder, eu só tenho disponibilidade para isso daqui, né? Enfim, começam a entrar as justificativas e a motivação tá que cai. Tá que cai. Isso daqui, gente, só para falar que eu estou explicando um projeto ganha-perde, viu? Isso daqui é o que acontece quando a gente entra no ganha-perde. Depois eu vou entrar na solução do Dragon Dream. Até aqui tá tudo bem? Tem alguém está perdido? Com dúvida? Perguntas? Beleza. Então, aí a gente entra onde a gente está entrando agora, né? Fase do fazer. E a fase do fazer, ela é uma fase do esvaziamento, né? Lembra que a gente falou do guerreiro se tornando Marte, né? Se esvaziando do próprio ego. Até mesmo o projeto precisa se esvaziar, né? Porque quando a gente vai executar, a gente vê que tem muita coisa e nem tudo é factível, né? É uma fase de necessidade de flexibilidade em si. E muitas vezes aqui a gente entra num passo aí de ira, que são os 3 Cs, né? Então, isso está no nosso DNA de milhares de anos vivendo na selva, né? O que acontece com um animal quando ele é encurralado? Ele combate, né? Primeira reação dele é, né, mostrar os dentes, tentar avançar. Se ele vê que o outro não se assustou e o outro é mais forte, ele corre, que é o segundo C, ou então ele até fica paralisado, ele congela, finge de morto. Né? E nos projetos, nessa fase, muitas vezes isso acontece. Né? A gente começa a combater uns aos outros, porque as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, né? Então começa a falar assim, mas o projeto aqui ele não está funcionando porque tal fulano não fez a parte dele, né? O cicrano não mandou isso, está tudo errado, tal, não está com compromisso, né? É um combatendo o outro, ganha-perde. Ou então a pessoa congela, né? Tal projeto, eu vou fazer o mínimo que eu posso fazer aqui, bater o meu ponto, né? E fingir de morto, porque eu não quero confusão, né? Então as pessoas os projetos começam a ter, as reuniões ficam mais curtas, entre uma reunião e outra nada acontece, né? A gente entra nessa fase daí de congelar, ou então de correr.
que é quando a pessoa deixa o projeto, né? Pelo amor de Deus, eu quero sair disso, não quero participar disso não, porque estou com 1000 outras coisas e não quero. E corre, foge, né? Então, são os 3 Cs que um projeto não sustentável ganha, perde. E aí a motivação já está lá embaixo. A próxima fase é a depressão, né? E essas fases, gente, não necessariamente a gente passa por elas no mesmo tempo, sabe? Às vezes uma pessoa está lá na lua de mel e outra já está na negação ou já está na barganha, tem disso, né? Mas na depressão é quando a pessoa fala, nossa, não deu certo e eu não fiz. Começa às vezes até se autoculpar, né? Se autoflagelar. Depois dessa fase de depressão, muitas vezes, que aí quando a gente começa a entrar na comunidade autêntica, né, ele tem uma certa recuperação, no sentido que a gente fala assim, gente, mas sabe que o projeto não era tão ruim assim, sabe? Eu fiquei lá batendo boca com o Cícero, mas o Cícero não é tão mau caráter assim, não, gente. Ele é, né, ele é bonzinho e tal. Eu que estava... E aí a gente consegue se... O que é isso aí no seu cabelo? Consegue se recuperar um pouco as relações. E, finalmente, se a gente continua celebrando, né, e refletindo, principalmente refletindo, né, a gente continua esse processo de reflexão, a gente pode passar por uma transformação, né? Falar, vamos mudar essa coisa aqui no projeto, ou então vou mudar essa coisa em mim mesmo, né? E a gente vai se transformando. Então, esse em preto aqui é de acordo com o Scott Peck, né, que é de onde que veio isso, onde é o caminho normal de um projeto, né? Tem alguma pergunta ou comentário até aqui? Beleza. Parei. Juro que o Wander levantou a mão. Quer falar, Wander? Não levantei a mão, não. Então, joia. Bem, vou falar então qual que é uma outra coisa. Aqui, né, nessa fase aqui, você já começa a ter expectativas mais realistas, né? Já não é aquele negócio, nossa cidade vai ser uma organização que eu vou ser sustentar, eu vou conseguir o meu ganha-pão com ela e, ao mesmo tempo, a gente vai chegar em 500 cidades e vai ser uma transformação no mundo inteiro, né? Era assim que eu pensava 5 anos atrás, sabe? Eu acho que eu passei por tudo isso daqui. E as expectativas mudam, né? Fica uma expectativa mais realista, né? Quando você vai aqui na questão da comunicação, da comunidade autêntica, né? No final desse processo. O que o Dragon Dreaming propõe é que quando a gente chega aqui nessa fase de negação, né? Então começa a motivação a cair e a gente sente e consegue ver que a motivação está caindo, a gente celebre. Né? E esse é o antídoto do Dragon Dreaming. É celebrar e brincar. Então, começou a cair a motivação, né? Começa a entrar nessa fase de negação. Ao invés da gente entrar no ganha-perde, a gente celebrar. Né? Refletir, celebrar uns aos outros, celebrar o que não está dando certo, né? E mantendo essa motivação sempre aqui nessa fase mais alta, porque ainda tem um bom caminho aqui em que a gente precisa de ter muito esforço, né? Que é a fase aqui do executar. Olha, você vê onde a linha preta e a curva azul cruzam. Nós estamos mais ou menos onde a gente está hoje, saindo da estratégia, né, de ter o Carrabit pronto, e a gente já vê que a motivação já caiu um pouco.
porque tem menos pessoas aqui, né? No começo a gente tinha 22, 23, hoje já tem uma média menor, né? Tem 12. E a gente ainda tem, olha, a curva azul, uma necessidade de um esforço grande ainda, né? A curva do esforço, ela está só aumentando, porque a gente vai implementar agora, né? Ao mesmo tempo que a curva do esforço está aumentando, a gente olha aqui para a curva vermelha do projeto e a gente fala assim, poxa, mas o que a gente fez até agora? Foi sonhar e planejar. A gente nem começou a executar ainda, né? E aí eu vou apresentar aqui para vocês hoje o tanto de horas que a gente tem para frente e o tanto das 37 tarefas, né? E você vai fazer um cálculo mal feito, que é pensar aqui nessa linha vertical, olha, que está expectativas não realistas, você vai olhar e vai falar o seguinte, olha, eu já fui até a metade aqui do esforço, só que eu só fui 1/8 da realização. Então, quer dizer que eu vou ter que multiplicar o esforço por mais 8 para conseguir terminar esse projeto, né? E isso a gente naturalmente pensa, é mentira, né? Na verdade, a gente tem uma fase agora de muito crescimento do projeto, com muito esforço, e depois tem uma fase em que o crescimento ele continua num ritmo menor, que é a fase da administração e gestão para frente, e o esforço ele vai só caindo, né? Então, essa daqui é a historinha do projeto, né? E é isso que eu queria apresentar para vocês, e eu quero agora, a gente tem só 15 minutos, né? Nem vamos entrar aqui no Carrabide, vamos deixar para quinta-feira, mas eu queria ouvir um pouco reações sobre isso, reflexões, perguntas, e para quem tiver que sair daqui a 15 minutos, pode também já casar isso com um check-out. Ué, Renato, eu achei assim bem inspirador, porque é uma questão que eu sempre estou levantando aqui ao longo desse processo inteiro, que é algo que mais me aflige em todos os acompanhamentos de coletivos que eu faço de voluntário, é essa questão da energia, né? Eu tenho falado nisso sim sempre, vocês devem estar de saco cheio de eu falar de todo grupo que eu sala simultânea, eu falo disso. E realmente faz muito sentido você parar para celebrar, né? Celebrar nesse sentido de avaliar também e celebrar também, né? Celebrar não é só abrir uma taça de vinho, né? É você entender o que deu certo e o que deu errado. Então, faz muito sentido, né? Você ter essas paradas para a gente se expressar, né? Inclusive, porque tem um momento que a gente precisa se expressar, né? Falar o que está dentro da gente. Então, é um momento de realmente que a gente resgata energia na hora que a gente consegue ser ouvido, né? Se sentir ouvido de verdade. Eu acho que tem a ver com isso também, talvez. Estou viajando aqui agora um pouco. Mas é isso. Valeu. Curti. Eu gostaria de comentar, Renato, interessante como acontecem as conexões, né? O livro que a gente está acompanhando lá no canal no YouTube, eu estou lendo e estou te acompanhando no canal do YouTube, tratou exatamente disso no último capítulo lá que a gente comentou. O Renato disse de projetos que vão para a geladeira e eu chamei de projetos que vão para debaixo do balaio. No meu caso, eu uso muito uma frase, sou repetitivo com ela aqui, mais projetos e menos Prozac, né? Mas mais projetos não realizados quer dizer necessidade de Prozac. Então, a gente tem que saber administrar bem tudo isso aí, e essa história toda que você mostrou para nós aqui agora me fez rememorar tudo que eu já vivi até hoje em projetos. Em tão poucos minutos, né? Eu me vi em vários projetos que atingiram êxito e outros tantos ou mais
que não deram, né? E eu queria apropriar desse pedacinho desse vídeo aí da metodologia Dragon Dream com a sua permissão, porque eu estou em outros projetos, estou num agora pelo Dia do Idealista, que é ajudar uma entidade que chama Lar das Meninas, em que não existe maturidade profissional e a gente vai ser pedreira, nós vamos ter que ter muito desprendimento pessoal para conseguir ajudar. E um outro que estava debaixo do balaio, o Renato acompanhou em algum momento, eu acho, que era um projeto que eu lancei aqui para Libras, com parcerias com CDL, lançamento oficial, mídia, TV, expectativas, e de repente, quem era o profissional de Libras, os profissionais de Libras, não quer brincar disso mais, não. Então, assim, foi muito rico para mim, eu saio, assim, com muita energia boa desse aprendizado no pouco. E eu, de forma tão objetiva e gráfica que você colocou aí, foi muito bom. Para mim foi bem interessante, assim, que eu estou passando uma fase de um projeto pessoal aqui, e a gente acabou que, acho que não paramos em alguns momentos para fazer as celebrações, né, em algumas conversas mais claras, e hoje, quando estava passando aqui, já faz tempo, já passei outras fases, até na nossa cidade mesmo, né, nessa curva, e quando não é conversado, como que o impacto disso é grande, né? Quando não tem os Prozacs aí, né? Quando tem os bate-papo, como que na hora certa, né, ou a celebração, o que for, como que o impacto ele é grande, porque às vezes a gente está como está acontecendo com várias pessoas e cada um fica no seu cantinho, né? Sem querer falar, achando que é só dele. Então foi bem bom, assim, ter nomeado isso, foi bem interessante. Obrigada. Com licença, primeiro que eu quero me desculpar pelo atraso hoje. E voltando a uma coisa que eu já tinha me dado, para mim é importante no que o Renato está mostrando, é bom que a gente tenha consciência dos riscos que nós corremos, né? Isso para mim, tu deixar o farol do carro mais com um alcance maior, assim, né? Que chegou a um ponto que a gente não enxerga, o futuro é só projeção, né? E é importante essa consciência, né? Acho que a celebração é importante, é como disse o Cício ali, a questão da taça de vinho, tem a parte boa e tem a parte ruim, que é quando acaba o vinho também, né? E assim, eu vejo, eu percebo que eu acho que é natural o cansaço, né? Assim, esgotamento, porque em alguns projetos a gente realmente tem uma série de pessoas que estão envolvidas no início e depois a gente vai pegando as laranjas e vão caindo e vai querendo segurar todas, e isso é cansativo, né? E outra coisa que eu quero contribuir aqui é o seguinte, tem um conceito do marketing de serviços, que é uma das características que eles chamam de heterogeneidade. É que cada dia é um dia diferente para mim, né? E o nosso trabalho é basicamente interação, né? Nós estamos sempre interagindo com alguém, nas tarefas, nos sonhos, em tudo. E tem dias que eu não estou legal, né? E outros dias eu posso ter tido um evento que que me tirou um pouco da energia, assim como o outro interlocutor também, né? Então a gente é muito heterogêneo. E para mim a celebração ela é um lugar de acolhimento, assim, de acolhimento até individual, assim. Eu já tive aqui, né, com o grupo, já tive a experiência de passar por uma ideia de fazer uma apresentação e ela parou porque as pessoas não estavam legais, não estavam se sentindo bem e tal. E foi muito bom que nós paramos para um pouquinho. Não adianta continuar sem fôlego, né? Eu acho que é por aí. Para mim foi muito, muito, muito bom, né? E eu quero fazer já o meu check-out, deixando um beijão para vocês, um abraço.
E estou saindo legal, estou saindo assim, quando vejo coisas novas, para mim é sempre muito legal. Obrigado. Vou lá. Eu achei bacana isso, né? Eu acho que o Dragon Dream, o processo tem sido muito válido, muito rico. Estava fazendo uma analogia com os 3 Cs da cena, que na cena também existe essa ideia de 3 Cs, que é o conflito, o contraponto e a composição. E a maioria das pessoas, dos aprendizes da cena, fogem do conflito. Por quê? Porque entende o conflito como um embate, como uma briga, como algo que... E que na sociedade, nessa sociedade, na cultura da alegria, esse conflito vem sendo esvaziado pela essa ideia, tem que ser feliz, né? Mas há a própria ideia de que se os 3 Cs estiverem juntos o tempo todo, a probabilidade de você fazer uma cena memorável, ela é eminente, e é de fato. Se vocês verem filmes com um olhar nas 3 cenas, né? Composição, conflito e contraponto, nós vamos ver quem é mestre e quem não é no negócio. Mas, enfim, eu achei muito legal, acho a sua orientação, Renato, brilhante, assim, você está mandando bem demais, e saio legal, tranquilo e disposto para revê-los na quinta-feira, ainda na curva ascendente. Aí posso falar um pouquinho, então, eu adorei, achei muito, muito, muito legal, assim, deu para estudar, fiquei aqui prestando atenção e pensando em muita coisa que eu já vivi, que estamos vivendo também, mas assim, achei muito bom, concordei com o que o Cícero falou também, você vai falando uma tonalidade boa de se escutar, assim, vai ficando gostoso e vai fluindo, mas assim, adorei tudo que trouxe hoje, fiquei aqui bem atenta, ouvindo bastante. E tá saindo bem, viu? Mas melhor do que eu cheguei. Cadê eu, gente? Tá aí, Raquel, já. Agora não. Estava aberto, gente. Tava. Bom, eu estou saindo impactada, porque eu acho que foi muito forte tudo, né? Você escancarou uma realidade ali para nós que, parabéns, né? Foi impactante. E aí eu estou ouvindo todos falaram coisas maravilhosas, né? E vejo que esses 3 Cs do Cícero, para mim, eles compõem, né, a base de um bom diálogo, né? É isso. É o conflito, contraponto e composição, né, Cícero? E é o que a gente precisa aprender, né? Ouvindo, escutando e parando. Agora, o mais importante hoje para mim foi ver a grandeza do celebrar, sabe? Hoje eu enxerguei celebrar de uma forma importantíssima, mais do que eu via antes, sabe?
É isso. Obrigada, ótimo. Eu vou lá, então. Desculpa, Val. Eu concordo com o Cícero, o Renato manda muito bem, né? Hora nenhuma ele vai titubeando no que ele fala com muita certeza, com muita coerência e com muita paixão, né? Sobre tudo isso. E é muito legal isso, que é o que me motiva. Concordo com o Tupã, que de vez em quando a gente está um pouco cansada, e acho que hoje eu estou muito cansada e mais dispersa. E concordo com o Cícero que o conflito é algo que transforma, né? Precisa-se de conflito para fazer a coisa acontecer. E estou muito animada, porque quanto mais perto do fazer está chegando, melhor para mim, né? Porque a teoria já disse disso, vou repetir, não é a minha praia. Boa noite para vocês, um beijo e até quinta. Posso falar, Renato? Olha só, acho importante também registrar isso, Renato. Eu também tenho muita admiração por você e pela forma segura que você vem tratando esse assunto e a sua capacidade de liderar com essa doçura toda que você tem. Né? Acho que a Linda deve ser uma mulher de muita sorte. Né? Enfim, isso aí era desnecessário, mas eu acho que eu estou contente por estar aqui, apesar de ainda ter uma grande expectativa do futuro, sabe? Nesse fazer. E eu fico com frio na barriga, assim, ai, gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou, assim, cair assim naquela curva preta, azul? Né? Eu sempre tive esse receio desde o começo, mas aí eu resolvi entrar mesmo assim, sabe? Com essa insegurança e assim, para aprender e tal. Hoje, eu achei um dia muito especial, porque vieram muitos conhecimentos, sabe, Renato? Tem a teoria do Dragon Dream, né, que você continua e num momento interessante, por quê? A fala da Curupira, parece que ela falando, a gente via o seu desenho, assim, né, em muitas fases daquelas curvas que você apresentou, então casou muito bem. Achei ela uma mulher espetacular. Eu adoro os artistas, eu tenho uma coisa assim, um fascínio, né, pelos artistas, assim, o Cício, eu tenho um grande amigo aqui que é um palhaço, sabe? E é tão contraditório você chamar palhaço um cara que você respeita e respeita o fato de ser palhaço, né? E não é qualquer um que consegue ser palhaço. Que é o Xisto Simão, talvez o Cis conheça. Conhece? Né? Aí outras pessoas trouxeram esses conhecimentos que eu achei tão lindos, as colocações, o Wander, o Cícero, o Tupã. Eu fico me surpreendendo assim com o meu irmão, porque a gente mora longe muito tempo, sabe? E acho que a gente só guarda a memória do tempo em que a gente morou junto, né? Até a nossa primeiros passos da maturidade. Então, hoje eu acho assim, o Marcos, todas as pessoas disseram coisas tão fabulosas, né? E até o bocejo da Clarinha, assim. Hoje foi um dia muito, muito especial esse encontro de hoje, tá? Eu saio assim, no encantamento. Aqui, antes de sair, eu proponho que nós sopremos essa vela de parabéns para o Renato e para todos nós, pela nossa caminhada. Ainda tem Dani e tem eu ainda, hein? Eu sei, mas eu estou avisando antes. Tá? Você quer falar, Dani? Gratidão. Eu faço minhas palavras da Tereza e da Jussara, muito animada, encantada com tudo que a gente tem compartilhado.
e cada vez mais na certeza de que juntos a gente sabe mais do que o que eu sei sozinho, né? Gratidão. Gratidão. Gente, eu saio também bem mexido e tocado, né? Acho que essa última fase aqui que a gente faz sempre, que é o do check-out, ele é a celebração do encontro, né? E eu achei muito potente, assim, eu comecei a reparar como que é potente da gente se ouvir uns aos outros e quando eu fiz o Dragon Dream Online com o Ravi, né? E a gente também tirava assim 20 minutos, meia hora, que seja, no final das sessões e era tão assim crescente de energia, né? De sentimento até de amor, né? Acho que você sai assim meio sentindo amor, né? Assim, pelas pessoas aqui. Então, assim, quando eu ouvi a Jussara agora, assim, falando dos seus dragões, né, Jussara? Eu acho assim tão potente, assim, de você falar isso, a gente escutar, né, e poder te falar, olha, não se preocupe que a gente vai celebrar sempre, né, e quando diminuir a motivação a gente celebra mais e você já dançando com o seu dragão e a gente sabendo vai estar tudo bem e se precisar de um tempo também está tudo bem, a gente celebra do mesmo jeito, né? Eu acho que são os arrasos assim que realmente fazem a diferença, né? Num processo de longo prazo. Me dá frio na barriga também. Assim, apresentei isso e fiquei pensando assim, poxa, mas né, tá dando assim 700 e tantas horas de atividade que quando a gente divide aí por todo mundo, nem é tanto assim, né, naquele exercício que a gente fez. E será agora, com a motivação caindo, com a necessidade aqui, a linha azul indo para cima e tal, também me dá esses frios na barriga, viu, Jussário? Já vi vários projetos, igual o Marcos falou, né? Que você começa a energia lá em cima, depois a energia cai, um sai, outro sai, as reuniões começam a ficar pouca gente, e eu acho que é isso, celebrar, sabe? A gente se celebrar e transmutar isso de uma maneira mágica que seja sustentável, né? Porque depois desse projeto, igual o Tupã falou, tem um outro, né? Ele é o round 2 do surfista, já com a experiência da primeira onda, né? E outras pessoas que chegam e a gente celebra também, acho que é por aí. Agradeço cada um aqui também, muito, tá? Até quinta-feira, então. Eu acho que a Luciana não falou, né? Ah, é a Luciana mesmo. Desculpa, Lu. Não estamos te ouvindo. Abraço, Marcos. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Ela está ouvindo a gente, Renato? Ela ouve. Ouve?
Você parece que está dançando, fazendo uns gestos lindos assim. Mas a gente não ouve. Não quer escrever? Escreve. Eu acho que você está só dançando para nós mesmo. Tá lindo. Se você quiser, manda um áudio lá no grupo depois, Lu. Então. Tchau. Nós vamos soprar a vela. A vela. Você está no mudo agora, Raquel. Acho que todo mundo tem que ficar. Todo mundo liga e fala, sei lá, um ahá aí para gente. Uma palavra bonita, linda. Cada um diz uma palavra bonita. Ao mesmo tempo? Sim. Pode ser, pode. Tá. Vamos lá. 1, 2 e... Amor! Beleza! Vamos. Gratidão, gente. Obrigada. Gratidão, boa noite. Boa noite. Até quinta, então. Renato, você tem um minuto? Tenho. Então deixa eu cancelar aqui que eu já estava saindo.